Eu sigo o canal de ética e inteligência com IA mais sensacional que você vai encontrar hoje disponível no mercado. Olha, o que eu vou te mostrar aqui hoje vai te surpreender, pode aumentar as suas expectativas, porque esse canal é sensacional. Ele resolve aquilo que é a principal dor de quem está envolvido com os mecanismos de obter uma denúncia e resolvê-la ali do outro lado, para que aquela denúncia crie algum benefício, alguma vantagem para a empresa que agora passa a descobrir os problemas. Como dizem, o pior problema que existe é o problema que você não sabe que você tem. Então vamos lá conhecer essa ferramenta para que você tenha um canal de descoberta daquilo que pode estar sangrando a sua empresa e agora tem as chances mais incríveis do mercado para resolver. Eu estou dizendo de chances, porque resolver uma denúncia não se trata apenas de um mecanismo, mas mais de um mecanismo que essa plataforma vai se envolver aqui na resolução. Bem, esse é o site Prosigo.com. Aqui no site você encontra uma série de informações muito interessantes. Você pode vir, navegar e ler com calma, mas agora é hora da gente descobrir os principais recursos da plataforma e para isso a gente vai entrar aqui na plataforma. Entrando na plataforma, dashboard interessante aqui pra gente, com o total de registros pendentes que estão aguardando análise. O que isso significa, Rodrigo? Que esses registros ainda estão naquele primeiro estágio, nem começaram a ser verificados. É a importância de estar no dashboard. Além disso, os registros que já foram concluídos, a quantidade de tarefas realizadas em função do total de tarefas mapeadas para resolver os problemas. Isso é interessante, porque denúncia se resolve com uma lista de tarefas, seja para a IA resolver, seja para os responsáveis aqui da empresa resolverem. Além disso, temos o total de tarefas que estão fora do prazo e a porcentagem de conclusão. Olha aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem a distribuição por status. Esses status eu vou explicar na próxima tela. Outra coisa muito importante e inteligente é o link do canal. Esse é o link que você recebe do seu canal que você poderá colocar no seu site. Isso aí, você já recebe pronto o seu canal de denúncia. A próxima tela que eu vou falar de status é aqui em registros e a gente vê aqui os status para você apurar uma denúncia. Muito interessante, pessoal. Isso segue a ISO 37001. Você pode observar até no próprio site da Prosigo que esse sistema foi embasado nessa ISO de uma ideia clara de resolução dos registros de denúncia é receber, atribuir um responsável, começar uma apuração para compreender a veracidade. Uma vez passado pela etapa de apuração, inicia-se uma investigação para compreender a gravidade que está implicando aquela denúncia e se delibera tarefas para que você possa resolver o problema. Depois das tarefas, acompanhar até a conclusão e, por fim, o encerramento. São os status óbvios e aqui no dashboard você consegue ver qual a quantidade de tarefas em cada um dos status. Mas antes da gente se aprofundar aqui nesse Kanban para conseguir compreender como que funciona cada uma das denúncias, vamos dar uma olhadinha nesse link. Esse link é o que a sua empresa vai receber para colocar no site dela e lá no seu próprio site você ter o seu canal de denúncia com a sua identidade visual. Olha, vou dar um passo para trás aqui antes de ir no link que eu gostaria de ir agora para mostrar uma coisa interessante aqui nas configurações, que é a identidade visual. Você sobe a logo da empresa e escolhe umas cores. Vamos escolher alguns tons de azul aqui, um azul um pouco mais claro e um azul um pouco mais claro ainda. Então escolhi 3 tons de azul e vou clicar em salvar. Agora vou aqui no dashboard novamente e vou pegar o link do nosso canal de ética e integridade. E esse é o canal que você vai receber. Pode observar aqui que vai ficar a logo da sua empresa aqui no cantinho e as cores são da identidade visual que você mesmo escolheu. E o denunciante, aquela pessoa que sabe de algum caso que seja importante para que a sua empresa preste atenção, já tem 2 opções aqui: fazer um registro ou acompanhar o registro. Vamos iniciar fazendo um registro. Ao clicar em fazer o registro, ele vai dizer se ele quer que esse registro seja feito de forma anônima ou identificada. Vamos continuar de forma anônima. A primeira coisa que o denunciante escolhe é uma categoria. Vamos colocar um exemplo aqui de fraudes ou irregularidades. Bem, vamos selecionar uma unidade. Unidade operacional, vou voltar aqui no sistema, vou vir aqui em configurações para mostrar que você cadastra as unidades operacionais aqui. Bem, o denunciante escolhe uma das unidades cadastradas por você e define uma data que aquela denúncia ocorreu, que ele está denunciando, e descreve a denúncia. Vamos supor, Marcos, do setor de compras, favoreceu um amigo num processo de licitação, caso tenha causado espanto no time de suprimentos. Agora eu vou fazer um adendo nessa denúncia. Suponhamos que após o denunciante ter escrito isso, ele resolveu ocultar o nome do Marcos. Um dos compradores do setor de compras, claro, favoreceu um amigo no processo de licitação. Mas compradores no setor de compras, espanto escrito errado, tem que o denunciante tem aqui a favor dele para escrever certo. Todo mundo gosta de escrever. Esse botãozinho mágico
que melhora instantaneamente o texto. Constatou-se que um comprador de setor, aí você pode dar uma pausa e ler como que o texto ficou melhor. Ele aceitando que o texto está correto, agora corrigido, basta clicar em revisar e enviar a denúncia. Padrão de ISO, padrão de norma internacional, as declarações do termo de aceite. Vou aceitar todas, você também pode dar uma pausa para verificar quais são as declarações e clicar em confirmar e enviar. Nesse momento, o denunciante recebe um código. E com esse código, eu estou copiando ele aqui agora, eu clico no botão copiar código, também funciona. Eu vou sair e voltar aqui para a tela inicial do canal de ética e integridade, que já já vai ser da sua empresa. Nesse momento, eu vou clicar em acompanhar registro. E esse é um super poder que toda empresa precisa ter. Por mais que o denunciante seja anônimo, é interessante que ainda se mantenha um canal de diálogo com ele. Ele mesmo pode vir nesse canal e continuar a conversa e ainda anexar arquivos. Por exemplo, ele poderia dizer: o problema persiste. Depois de um tempo, se o problema não foi resolvido, ele poderia dizer isso. E vou enviar. Já nós vamos constatar essas mensagens lá na nossa plataforma. Vamos dar uma olhadinha lá como é que a coisa está sendo construída. Aqui no dashboard eu já observo que o número de registros aumentou e o número de pendentes também. Veja como é fácil ficar atento àquilo que precisa ser feito. Além disso, eu vou clicar agora em registros. Em registros, eu vejo que tem uma nova denúncia aqui em recebida e eu vou abrir essa denúncia. O sistema traz uma descrição, traz algumas informações da denúncia e começa a fazer uma análise de tratativa por inteligência artificial. Uma vez que a análise está pronta, a própria tela rola um pouco para baixo e a IA começa o trabalho. First AI é um conceito moderno. Antes de qualquer ser humano iniciar uma atividade, a IA traz uma tratativa. E aqui você tem um grande ganho. Não há nenhum departamento jurídico no Brasil que vale entregar um produto mais interessante do que esse a nível legal. A IA trabalha de forma legal dentro de uma legislação rígida e de normas internacionais para trazer sugestões de tratativas. E ela traz sempre os mesmos 6 tópicos aqui para você iniciar o processo de tratativa da denúncia. Pessoal, uma das grandes dores da empresa é como resolver a denúncia. E por isso, muitas empresas acabam pagando muito caro para que tenha um jurídico resolvendo isso. Mas o jurídico nem sempre precisa ser acionado e aqui dá para trazer uma grande economia para a empresa, melhor do que economia, otimizar o processo. Por quê? Porque vai se tornar mais barato e vai ter um nível de qualidade maior, uma vez que você vai observar que a IA traz as tratativas mais assertivas aqui. Vamos ler todas essas tratativas juntos aqui. Algumas eu vou deixar para você ler, outras eu vou iniciar a leitura com você. Primeira coisa que a IA traz são os riscos e pontos de atenção. Então ela diz, olha, a alegação de favorecimento a um processo licitatório pode impactar negativamente a reputação da empresa e traz uma observação sobre conformidade legal e outra sobre ambientes de trabalho. É interessante para a pessoa da empresa que recebe essa denúncia compreender isso. A IA traz também os primeiros passos que você tem que dar nas primeiras 48 horas, aquilo que você deve fazer para iniciar e startar o processo. Além disso, traz um fator que é extremamente importante, que são as perguntas de apuração. Por exemplo, olha como isso é interessante, entrar em contato com o denunciante e dizer quais foram as circunstâncias específicas que levaram ao favorecimento do amigo pelo comprador. Uma pergunta interessante e inerente ao caso. Há evidências documentais que sustentam a alegação de favorecimento, entre outras perguntas que também são todas interessantes. Pode dar uma olhada no poder dessa IA, isso não é diferente do que um jurídico iria sugerir para você. Redução de custo com otimização de processo. Além disso, tem as ações já recomendadas. Investigação interna, pode dar uma pausa para ler. Coleta de evidências, análise de políticas, relatório de apuração, 4 tópicos interessantes para essa denúncia também. Além disso, a IA traz erros a evitar, por exemplo, ignorar ou tomar decisões precipitadas. E ainda a IA traz quando escalar para o jurídico. Se a investigação revelar indícios sólidos de fraude ou violação de leis, é essencial escalar o caso para o departamento jurídico e a alta gestão. Então, não estamos desmerecendo o trabalho de um jurídico, mas estamos dizendo que pode chegar mais estruturado para ele e chegar mais filtrado os casos que realmente são importantes. Além disso, abre-se uma caixa de diálogo. Você pode continuar conversando com essa IA, que é extremamente eficiente para lhe dar respostas relacionadas a fraudes, relacionadas a problemas que necessariamente costumam chegar através de um canal de denúncias. Vamos supor que eu fiquei com dúvidas aqui ainda, e eu diga qual das perguntas eu deveria fazer imediatamente para o denunciante. E ele trouxe mais de uma sugestão. Quais foram as circunstâncias específicas que levaram ao favorecimento do amigo pelo comprador e perguntou para iniciar evidências documentais que sustentem a alegação. Então eu posso copiar essa pergunta aqui. É o que a gente faria quando a gente está usando a IA. Olha, vou até te contar um segredo, talvez é o que o advogado vai fazer, ele vai perguntar para a IA. Aqui a gente só pulou essa etapa. Vou clicar em mensagens e vou perguntar para o denunciante.
Rodrigo, achei extremamente interessante. Agora eu posso definir junto com a IA aquilo que eu preciso perguntar e vir na tela de mensagens e enviar. Aqui você vai conhecer um recurso disruptivo. É o que a IA tem de mais interessante para oferecer. Nesse software, a IA não somente sugere, como provavelmente são os softwares que você está usando até esse momento. Ela faz a tarefa. Vamos dar uma olhada no que você está dizendo, Rodrigo. É uma vantagem impressionante que eu vou mostrar agora. Poucos softwares conseguem chegar nesse nível de qualidade. Eu vou voltar no resumo e vou dizer para a IA. Essa pergunta número 2, vou copiar ela aqui. Faça ela para mim. Vamos dizer, faça a pergunta abaixo para o denunciante. Isso é diferente das IAs que até então você tem usado para conversar. Essa vai trabalhar. A pergunta foi enviada ao denunciante com sucesso. Vamos dar uma olhada se ele realmente trabalhou para nós. Há evidências documentais que sustentam a alegação de favorecimento? Isso não é interessante mais? Aqui na caixa de resumo, você pode pedir para a IA mudar o status, criar uma tarefa, definir um responsável. Enfim, isso não é apenas uma IA conversacional, é uma IA funcional, algo muito sofisticado para o momento que a gente vive com a tecnologia. Mas vamos continuar para ver outras coisas incríveis dessa plataforma. Já vimos até então a área de resumos e a área de mensagens. Mas aqui em cima temos outras opções interessantes dentro da denúncia. A área de tarefas, timeline, devolutiva, arquivos e histórico. Na área de tarefa, ao entrar, novamente, esse canal de denúncias fazendo aquilo que você tem que reconhecer que é espetacular. Definindo tarefas, e não somente definindo. Se a gente retornar aqui no dashboard, a gente vai lembrar que as tarefas são tratadas dentro de um processo lógico, recebido, atribuído, investigação, acompanhamento até o fim do processo. Se eu voltar aqui, dentro da denúncia, na área de tarefas, ele já vai classificar as sugestões de tarefas pelos status. Olha que interessante, eu vou aceitar as 4 sugestões das tarefas de investigação. Nesse momento, a IA me diz: você deseja mover o registro para o status de investigação? É um IA que está entendendo o que está acontecendo e sugerindo os métodos de resolução. Vou aceitar a sugestão e mudar para o status de investigação. Só para garantir que aquele recurso que eu tinha dito anteriormente funciona, eu vou voltar aqui como forma de comprovar esse recurso espetacular de fazer com que a IA trabalhe para você. De todas as tarefas, me sugira uma que eu devo fazer agora. Uma tarefa que você deve considerar fazer agora é coletar evidências documentais. Crie a tarefa com o prazo para amanhã. E marque o Rodrigo Demo 3 como responsável. Estou ignorando um pouco a qualidade da escrita para a gente poder avançar mais rápido. A tarefa coletar evidências documentais foi criada para a pessoa que eu pedi, no prazo que eu pedi. Vamos lá, bora voltar onde a gente estava em tarefa. Já apareceu a 5ª tarefa aqui e eu posso enxergar ela aqui. Coletar evidências documentais para o Rodrigo Demo 3 com o prazo que eu pedi. Se eu clicar aqui em editar, eu vejo a tarefa com uma descrição. Isso é extremamente interessante e, de novo, mostra o poder dessa IA. Porque a pessoa poderia se perguntar o que, afinal de contas, é coletar evidências documentais. Bem, é reunir toda a documentação pertinente ao processo licitatório em questão. Veja, pessoal, a diferença da sua capacidade resolutiva trabalhando com uma ferramenta como essa. Vou clicar em salvar, vou abrir uma outra tarefa, consultar departamento jurídico. E a pessoa, claro, essa é uma tarefa direta, mas ela poderia ter dúvida, poderia ser algo mais complexo. Basta, tendo dúvida, clicar em criar com IA a descrição. Vai ficar mais claro. Consulte o departamento jurídico para avaliar a conformidade legal. Você pode dar uma pausa e continuar a leitura. Gente, interessante, não é mesmo? Outra questão que você tem que saber é que cada vez que eu marco um responsável aqui, vou colocar aqui, por exemplo, Rodrigo Teste e-mail, porque esse usuário tem um e-mail, isso necessariamente vai enviar um e-mail para ele dizendo que tem uma tarefa associada a ele. Além do mais, se ele for também marcado como responsável da tarefa, vou clicar aqui e colocar o Rodrigo Demo 3 é um outro, mas vou colocar esse como responsável, novamente ele recebe um e-mail na caixa de e-mail dizendo que ele passou a ser responsável por uma tarefa que entrou no canal de denúncia. Então, é um sistema extremamente preparado para resolver problemas. Já vimos então até aqui resumo, tarefas, mensais. A timeline registra tudo. Como um bom padrão de qualidade, cada movimentação está registrada aqui dentro dessa denúncia. Isso é extremamente importante para você que deseja ficar dentro da legalidade. Outra coisa importante é a devolutiva. Para o responsável encerrar o caso e escrever a devolutiva, ele precisa que todas as tarefas estejam concluídas. É necessário uma evidência, pelo menos aqui em arquivos, e registro dessa devolutiva, clicando em publicar devolutiva. Agora eu quero falar de um recurso muito sensível, o histórico. Antes disso, eu vou mostrar aqui em configurações que esse recurso pode ou não ser acionado. Você pode desligar ele aqui. O recurso é registrar histórico de edição da descrição.
Isso quer dizer que à medida que a pessoa for escrevendo ou apagando dentro do histórico de descrição da denúncia, as mensagens são salvas, o texto é salvo. Então agora eu vou lá na denúncia, clicando aqui em registros. Eu lembro que eu mudei ela de fase, então ela vai estar aqui agora. E vou ir em histórico. E dentro do histórico eu vejo que ele chegou a escrever o nome do Marcos. Aqui, aliás, para demonstrar esse recurso, eu posso clicar na comparação que ele mostra lá. E de repente ele apagou o nome do Marcos e colocou que um dos empregados, quer dizer, do setor de compras, né? Então, o registro daquela caixa fica aqui. Isso é importante para fazer a investigação, mas por ser um recurso sensível, novamente, você pode aqui em avançado desligar esse recurso de histórico. Outra questão que fica aqui também nos recursos avançados é o envio de e-mail ao criar a tarefa e se você deseja notificar o responsável ao ser atribuído um novo registro para ele, que é exatamente você vir em qualquer uma das denúncias e atribuir um responsável. Ele vai enviar um e-mail, então, para o responsável. Para a gente continuar mostrando o sistema, vamos dentro da denúncia que a gente registrou desde o início aqui. Já mostrei todos os itens aqui do menu. Além disso, tem ainda um item muito importante que é o incidentes, que seria associar essa denúncia a outra denúncia. Eu não tenho nem o que dizer nesse momento que você já conseguiu observar o poder da inteligência artificial por trás desse sistema, que identifica automaticamente. Mas caso ele não tenha identificado e você identifique, você pode criar um incidente. Mas afinal de contas, o que é um incidente? É quando duas denúncias dizem respeito à mesma situação. Por exemplo, eu vou associar essa fraude de contratação. Clico em vincular. Agora existem 3 denúncias vinculadas àquele mesmo registro. Se eu clicar aqui em incidentes, aqui, aliás, antes de eu clicar em incidentes, já fica observado que ele fica registrado aqui. Eu posso tirar a associação, mas aqui em incidentes eu consigo observar esses registros. Agora 3 denúncias vinculadas. Se eu vier em tarefas, eu vejo as tarefas dos 3, posso ver por denúncia e posso ver por fase de apuração, porque eu estou resolvendo junto, então eu resolvo em incidentes. Isso é um recurso extremamente importante para quem lida com denúncias, porque uma denúncia que se repete provavelmente é uma denúncia mais complicada, porque ela implica problemas mais amplos por terem mais pessoas que podem estar sendo prejudicadas. Vamos agora ver uma das áreas que eu acho mais interessante desse sistema, porque você poderia se perguntar, Rodrigo, temos uma série de registros, cada um desses registros tem tarefas vencendo. Deve ser muito difícil lidar com isso. Como que eu vou saber a tarefa que está vencendo hoje? Será que é uma tarefa dessa denúncia ou é dessa denúncia? Como que eu vou conseguir saber qual é a tarefa que vence na próxima semana? É dessas denúncias aqui ou dessas denúncias de cá? Daí, para isso, existe a área de tarefas, onde eu tenho uma visão muito inteligente aqui das colunas. Todas as tarefas do sistema que estão atrasadas, todas as tarefas do sistema que são para hoje, todas que são para essa semana, todas que são para a próxima semana. Lembrando que o usuário, se ele acessar essa área, ele vai ver somente as tarefas que ele está associado ou ele é responsável. Se ele for responsável e clicar em minhas tarefas, vai ser filtrado apenas as tarefas que está associada para ele e não todas as tarefas que ele é responsável, porque ele pode ser responsável pela denúncia e outras pessoas estarem responsáveis pelas tarefas. Mas se você é responsável por uma tarefa, você vê apenas as suas tarefas aqui. Se você é responsável por uma denúncia, você vê todas as tarefas até de outras pessoas daquela denúncia. Isso está extremamente estruturado para que funcione perfeitamente. E ainda eu tenho a visão em lista. Lembrando que esse sistema ele é responsível. Isso significa que se você estiver usando um celular, todas as telas foram criadas de forma diferente para uma visualização mais adequada. A área de tarefas é realmente sensacional e vai garantir que seu time não atrase nenhuma das tarefas. Já mostrei incidentes, então vamos passar para os relatórios. A ideia aqui é muito clara. Garantir que você tenha uma visão daquilo que está acontecendo na sua empresa e que precisa talvez de mais energia para não voltar a se repetir. Por isso, vários relatórios vão te ajudar a periodicamente, às vezes semestralmente, trimestralmente ou até mesmo mensalmente, parar para fazer uma análise das áreas da sua empresa que pode estar mais frágeis. Por exemplo, visão geral, será que tem uma tendência de aumento ou diminuição das denúncias? Distribuição por estados, onde que a gente está tendo mais dificuldades, o gargalo, né, de tratar as denúncias. A visão de recorrência por categoria, quais são as categorias que mais repetem fraude e irregularidade aqui nesse exemplo? Qual que é o nosso SLA, o nosso tempo de tratativa das tarefas? Dentro das fases, quais são as tarefas que estão concluídas ou que estão pendentes ainda? Quais são os incidentes que eu tenho na minha empresa? Quais são as distribuições de resultados? E falando em resultados, eu tenho uma área apenas para a tratativa das tarefas já resolvidas, porque isso mostra quais estão sendo as decisões que mais repetem dentro da minha empresa. Por exemplo, dentro da minha empresa se repete a primeira conflitos, depois eu tenho que ajustar sistemas de tecnologia muitas das vezes e também, em terceiro lugar, denúncias que não procedem. Então é interessante você ter essa visão de resultados e tem muitos relatórios interessantes.
pessoal, é sem dúvida nenhuma a solução definitiva para otimizar o seu processo de integridade. Ficar sem uma ferramenta como essa é como fechar os olhos e esperar que tudo vá bem por sorte ou por oração. Pode ser que funcione, mas será que é correto? Correto é ouvir o que acontece, dar voz para as pessoas que querem dizer para você o problema que talvez você tenha, mas não saiba dele. Além disso, a capacidade de tratar, resolver e melhorar o seu negócio. Vencer Procico.